Já bem instalados naquela cidade, em Vitória, capital do Espírito Santo, eu já contava com quase 5 anos de idade, quando numa bela tarde, ao brincar no quintal de nossa casa, ouvi palmas no nosso portão. Olhei e corri chamando por mamãe. Ela havia me instruído a não falar com estranhos em hipótese nenhuma. Mamãe apareceu na porta e, desconfiada, foi até o portão. Em sua cintura, desde sua juventude, estava o punhal inseparável que trouxera de sua terra natal. Ao se aproximar, vi uma mulher de meia-idade que se protegia daquele sol escaldante embaixo de uma sombrinha. A mulher esperava para ser atendida pacientemente. Mamãe cumprimentou-lhe. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? Aquela senhora respondeu-lhe. Boa tarde, minha amada. Jesus me mandou aqui. Mamãe abriu o portão e disse. Jesus lhe mandou? E olhou bem dentro dos olhos daquela senhora, que sorriu e reafirmou. Sim, Jesus marcou um encontro com você essa tarde. Mamãe lhe falou, se Jesus lhe mandou, então entre. Naquela tarde, minha mãe ouviu as boas novas de salvação. Deus, em sua perfeita onisciência, preparou o momento certo para sua filha responder ao seu chamado. Meus pais eram muito católicos. Fui batizada na Igreja Católica e frequentávamos as missas. Mas até aquele dia, eu nunca vira mamãe tão emocionada. Que grande amor aquela senhora possuía pela obra do Senhor. Naquela tarde, ela incentivou mamãe a um dia visitar uma igreja evangélica. Mamãe educadamente afirmou que um dia iria sim. Eu só não imaginava que seria naquela mesma noite. Saímos escondidas de papai, pois ele odiava os crentes. Mamãe inventou uma mentira e ele nem desconfiou. Para mim, parecia apenas uma aventura muito legal ser cúmplice de mamãe e sair escondida. Não era muito longe de casa. Depois de 3 quarteirões, vimos uma igreja e algumas pessoas entrando lá. Entramos naquele lugar humilde e cheio de gente. Um homem lá na frente falava enquanto as pessoas gritavam Aleluia ou Glória a Deus. Havia umas pessoas chorando, outras falando umas coisas emboladas como bebês, que eu não entendia nadinha. Esta é a minha interpretação infantil do que vi acontecer naquela noite. Mas hoje eu entendo que era o agir do Espírito Santo de Deus. Quando perguntei à mamãe o que era aquilo tudo, ela nem me olhou. Só fez sinal para que eu me calasse. Mal sabia eu que ela também se sentia como criança e estava tão encantada quanto eu. Minutos depois, algumas pessoas levantaram de um banco ao mesmo tempo com caderninhos pretos abertos. Um homem que estava de pé na frente deles começou a balançar as mãos e fez com que essas pessoas começassem a cantar. Eles se chamavam coral. Nunca havia visto nem ouvido algo mais lindo em minha curta vida. O som era bonito, diferente e melodioso. Quando eles terminaram de cantar, eu perguntei à minha mãe se eu podia ter um coral também, mas não obtive resposta. Estranhando seu silêncio, olhei para cima e vi algo impressionante. Mamãe estava chorando. Suas lágrimas molhavam todo o seu rosto e ela não tinha vergonha nenhuma disto. Fiquei muda e confusa.
até o momento em que mamãe conduziu-me pela mão até lá na frente e nos ajoelhamos. Naquele instante, ela entregou sua vida ao Senhor Jesus e, mesmo sem saber, ali aos 5 anos de idade eu entregara a minha também. Assim aconteceu conosco. A partir daquele dia, nossos corações nunca se desviaram do amor de Deus. E apesar de ter apenas 5 anos de idade, percebi que aquele momento era tão solene e tão importante que mudaria minha vida eternamente. E realmente mudou. Dois meses depois, mamãe continuava escondendo sua conversão de papai. Ela já não conseguia mais inventar desculpas para não ir à missa. Ele andava desconfiado, mas nem imaginava o que podia ser. Quando havia oportunidade, lá estávamos nós na igreja. Em casa, eu cantava o que aprendia lá e brincava de reger, sonhando em ter o meu próprio coral. Os dias passaram e, numa certa ocasião, meus pais estavam em visita a amigos quando minha tia, por consideração, começou a zombar dos crentes, os bíblias, como eram chamados na época. Mamãe aguentou em silêncio quanto pôde, mas de repente disparou: "Não fale dos crentes, pois eu sou uma crente também." Houve um silêncio pesado. Todos a olharam espantados. Papai ficou mudo e permaneceu assim até o fim daquele almoço. O assunto foi desviado, minha tia ficou sem graça e eu fiquei esperando pelo que iria acontecer em nossa casa. Mamãe continuou a conversar calmamente, mas por dentro intercedia a Deus a cada minuto por nosso futuro. Durante 2 dias, ele não falou com mamãe. Papai odiava os crentes, chegava a cuspir na rua quando passava em frente a uma igreja. Como de costume, naquele domingo fomos ao culto, mas naquela noite papai chegou cedo em casa e não demorou a perceber onde estávamos. Ele ficou furioso e começou a falar alto no quintal. "Elas foram para o culto, não é? Pois vamos ver quando pisarem aqui dentro. Vai ter sangue." Ele gesticulava com uma faca que ora molava no chão, ora nas paredes da casa. Os vizinhos, muito assustados, ficaram nos esperando na esquina e, quando apontamos na rua, correram ao nosso encontro para alertar a mamãe do que aconteceria e nos aconselharam a fugir. Eu só apertava a mão de minha mãe e observava. Mamãe continuou andando e, ao chegar ao portão, falou em alto e bom som para que todos ouvissem, inclusive papai: "Maior é o Deus que está conosco." Assim ela entrou em casa. Meu pai nos viu entrar e ficou mudo. Já dentro de casa, continuou sem reação nenhuma, muito manso. Mamãe deu-lhe boa noite e foi preparar nossa janta. Fez isto cantando um hino de agradecimento ao Senhor, enquanto ele aguardava para comer. Foi um grande livramento. Depois disso, ele voltou a falar com mamãe, mas só o necessário. Mamãe nem se abalava e só orava: "Olha aí, Jesus, toma este homem em tuas mãos. Tenha um encontro decisivo com ele, Senhor." Toda vez que mamãe me pegava pela mão para irmos à igreja, papai resmungava alto. Mamãe nunca se intimidava e ainda assim o convidava para ir conosco. Ele sempre negava, mas ela nunca desistia. Às vezes ele respondia com ódio: "Clara, presta atenção. O dia em que eu for na igreja, vou virar pastor." Mal sabia ele que profetizava seu futuro. Minha mãe orava e confiava no Deus que faria aquele milagre. Como eu estranhei aquele ambiente. Na minha infância, eu sempre fora cercada de amor, mas durante 3 longos meses,
Vi meu pai, que era tão amoroso, tratar sua esposa como uma estranha. Então, numa tarde de sábado, alguns crentes estavam entregando folhetos em meu bairro, convidando a todos para um culto ao ar livre. Papai estava de saída quando foi abordado no portão pelo pastor que estava organizando aquele culto. Boa tarde, meu bom homem. Aceitaria este folheto com a palavra de Deus? E estendeu o pequeno papel. Papai olhou para o homem, pegou o papel com desprezo e, depois que o amassou, entregou de volta. O pastor não temeu. Gostaria de convidá-lo para ouvir sobre o amor de Deus no culto ao ar livre que faremos hoje à noite, às 7 em ponto, na pracinha que fica a 2 ruas daqui. Papai respondeu: Conheço, e o senhor pode me esperar lá que vou acabar com o seu culto. O pastor nem tremeu e disse: Jesus estará esperando pelo Senhor. Deus te abençoe e tenha uma boa tarde. Papai tomou a resposta como deboche e saiu furioso pisando firme. Quando o relógio marcou 6 horas da noite, papai estava se arrumando. Minha mãe perguntou: Aonde vai, José? Ele pegou o chapéu e se dirigiu à porta respondendo: Vou acabar com aquele culto na Praça Clara. Mamãe só avisou: Pode ir, se você tem esse poder. E viu o marido sair e bater a porta. Eu saí do quarto e esperei mamãe se arrumar para irmos ao culto. Faltando 5 minutos, fomos para a praça e nos juntamos à pequena multidão. O culto foi pontual e terminou por volta das 9 horas. Mamãe olhou para mim e falou: Nem sinal do teu pai, Noêmia. Eu assenti e fomos embora. O relógio já batia às 10h30 da noite e nada de papai. Fomos dormir e exatamente às 7 horas da manhã, papai entrou em casa. Ele nos encontrou na cozinha tomando café. José, aonde você esteve, homem? Olhamos para o papai assustadas. Ele estava com os cabelos em pé, os sapatos cobertos de lama, braços arranhados, um bolso da calça rasgado e a manga da camisa pendurada. Se meteu em briga? Ele, sem uma palavra, foi para o banheiro. 2 horas depois, estávamos no quintal de casa quando ele veio ao nosso encontro e disse: Clara, esse Deus que você serve é poderoso mesmo. Ficamos quietas escutando-o. Ontem saí para acabar com o culto. Fui marchando para a praça. Mas não sei o que deu na minha mente e fui parar no matagal aqui perto. E fiquei perdido lá a noite toda. Mamãe lhe disse: Eu avisei para não desafiar o poder de Deus. Papai permaneceu quieto e pensativo. Quando entardeceu, ele viu mamãe separando nossas roupas para irmos ao culto e falou: Clara, separe minha roupa também. Mamãe apenas sorriu. Saímos às 6h45, pois a igreja era pertinho dali. Papai permanecia mudo. Mamãe, repleta de esperança no coração, observava disfarçadamente o jeito desconfortável dele ao sentar-se na ala masculina. Naquele domingo a igreja estava cheia. Quando o culto começou, algo sobrenatural aconteceu. De 15 em 15 minutos, meu pai levantava e saía. Inacreditavelmente, ele começou a sofrer de incontinência urinária. Anos depois eu entendi que questões de ordem espiritual, emocional e até intelectual faz com que pessoas resistam ao convite de assistir a um culto e de aceitar a Jesus também. Um diácono que estava na porta
percebeu a ação maligna de Satanás que tentava arrancar meu pai dali. Este homem de Deus aproximou-se. Caro amigo, algum problema? Papai sem jeito lhe explicou que precisava ir ao banheiro. Aquele homem lhe falou cheio de unção. O amigo pode urinar aí mesmo e pode ficar descansado, que no final limpamos tudinho e lhe damos roupas limpas para voltar para sua casa em nome de Jesus. Pronto. Bastou o nome de Jesus para o diabo bater em retirada. E na mesma hora, papai parou de sentir vontade de urinar e não levantou-se mais do banco. No final do culto, houve festa no coração de mamãe, na igreja e principalmente nos céus. Papai aceitou a Jesus chorando. Foi um dia muito feliz para nós. O milagre que mamãe pedira ao Senhor finalmente aconteceu porque a irmã Clara nunca desistiu. Se você está orando pela conversão de alguém, não desista. Através do testemunho de minha mãezinha, o Espírito Santo agiu no coração de papai e ele reconheceu que era um pobre pecador sem salvação. Mamãe creu no Senhor Jesus e ele não só a salvou, como salvou também toda a sua casa. Aleluia!